Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meus queridos, estamos aqui hoje com mais um tema polêmico, mas necessário para esclarecimentos, à luz da palavra do Senhor. Maldição hereditária, ela existe? Eu afirmo que ela existe, mas ela atinge quem? Quais as pessoas? É isso que nós vamos ver à luz da palavra de Deus. Um servo de Deus de verdade, um homem honesto, justo, que serve ao Senhor em espírito e em verdade, maldição hereditária pode alcançar a sua vida? Eu afirmo claramente que não. Não existe maldição hereditária sobre a vida de um servo de Deus. E nós vamos para a palavra do Senhor, que é a Bíblia, que é a verdade, que é quem tem que prevalecer. Porque muitas vezes falam, mas eu tive uma experiência. Queridos, experiência serve para nós aqui na terra, mas não vale nada diante de Deus. Sabe por que eu te digo isso? Você vai encontrar pessoas que se encontram dentro de diversas religiões. Tem gente que vai para qualquer tipo de religião e deixa bebida, se transforma num cidadão do bem. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de Deus, do seu reino, da salvação e daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, claramente, a palavra de Deus nos diz que maldição hereditária não pode atingir um servo de Deus. Vamos ver isso à luz da palavra do Senhor? Vem comigo. Primeiro eu quero ir lá em Provérbios 26:2, que diz assim: como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Primeira coisa, maldição sem causa não virá. Tem que ter uma causa, tem que ter alguma coisa que cause essa maldição atingir a vida de uma pessoa. E nós vamos estudar isso à luz da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que servem a Deus, e servem a Deus há vários anos, 10, 20, 30, 40 anos, e que às vezes é convencida a participar de uma quebra de maldição hereditária. Isso é bíblico? Não, isso não é bíblico. Porque quando eu aceito a Cristo, eu dou o meu passo de fé, eu entendo a cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo ele é suficiente na minha vida para quebrar todas as maldições, me perdoando de todos os pecados. E é isso que a palavra de Deus diz, e é isso que nós vamos estudar e entender. Vem comigo que no final nós vamos falar da suficiência de Cristo, e você vai entender que se você está debaixo do sangue de Cristo, não tem maldição hereditária que possa te alcançar. O que acontece é que geralmente eles pegam lá em Êxodo 20, versículo de número 5, Êxodo 20, versículo de número 5, e é o versículo chave para toda a questão da maldição hereditária. E o que esse versículo diz de tão importante? Ele diz assim, Êxodo 20, versículo de número 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Só que eles colocam um ponto aqui. Eles não terminam o versículo, porque a palavra de Deus diz assim: sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eles não continuam, eles param ali até a 3ª e 4ª geração. Então fica parecendo que todo mundo está debaixo dessa maldição hereditária, quando na realidade aqui afirma categoricamente que é sobre aqueles que aborrecem a Deus,
aqueles que andam no mau caminho, aqueles que praticam a iniquidade, a injustiça. Sobre esses, é verdade, a maldição hereditária existe, mas sobre aquele que está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, essa maldição não pode lhe alcançar. Não importa o que o meu bisavô, meu tataravô, minha bisavó, minha avó, meu pai, não importa o que eles fizeram. Se eu estou em Cristo, eu estou guardado em Cristo. Não vou, depois de aceitar a Cristo, buscar alguma quebra de maldição na minha vida. Não, eu vou fazer um discipulado, eu vou entender o que é pecado, como eu devo proceder corretamente. Isso é outra história, mas buscar passado para justificar erro meu, isso é antibíblico. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso tudo? Vamos lá em Ezequiel, capítulo de número 18, e vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. E aqui é muito forte. Vem comigo. A palavra de Deus diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. O que Deus está falando aqui? Que os pais comeram uvas verdes, e o dente do filho é que ficou amarelado, ficou sujo. Ou seja, eles herdaram aquilo do pai. Mas aí Deus fala que nunca mais haverá esse provérbio em Israel. E no quarto ele diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma do pai é do Senhor, a alma do filho é do Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. Se o pai pecar, ele vai morrer pela consequência do seu pecado. Se o filho pecar, ele vai pagar aquele erro, vai morrer por causa do seu pecado. Não tem desse negócio do pai levar, não, nada disso. Mas nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. Porque a partir do versículo de número 5 do capítulo 18 de Ezequiel, começa então aqui a narrar um homem bom, um homem justo, que faz justiça, né? Que anda no juízo do Senhor. E aí diz assim, ó: sendo pois o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor. Vem falando de um homem correto, um homem justo, um homem bom, um homem que anda segundo a palavra do Senhor. Aí no versículo de número 9 diz assim: andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Por que ele viverá? Porque ele é justo, porque ele pratica justiça, porque ele anda nos caminhos do Senhor. Mas aí o versículo número 10 diz assim: e se ele gerar um filho ladrão? Olha bem, um homem justo que vai gerar um filho ladrão. E aí vem falando todas as características desse filho: um homem iníquo, um homem que pratica iniquidade, um homem ímpio, um homem que não faz nada que agrada ao Senhor. Diz assim o versículo 10: e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas. Aí vem falando tudo que o ímpio pode praticar, né? E roubar, emprestar com usura, enfim, tudo que não condiz com a palavra de Deus. E no versículo 13 diz assim: e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Ou seja, o homem bom praticou a justiça, ele viverá. Ele gerou um filho que praticou a injustiça, ele morrerá. E aí todas as abominações que ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Aí o 14 muda toda a história. Agora esse homem ímpio, ele vai gerar um filho que vai ver todas as coisas más que o seu pai praticou e ele vai se desviar do caminho do mal. Vamos ver o que a palavra de Deus diz.
E eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que o seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, ou seja, ele viu tudo de abominável que o pai praticou, e ele não quis seguir o caminho do pai, ele foi para a justiça, e vem falando todas as qualidades de um homem justo, né? Não comer sobre o monte, não levantar os seus olhos para os ídolos na casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém. Vem falando todas as qualidades, né, de um homem justo. Quando chega no 17, ele diz assim: e desviar do aflito a sua mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Ou seja, o seu pai praticou iniquidade, ele viu a iniquidade e ele não quis ir no caminho de seu pai, ele praticou a justiça. Então o que o Senhor afirma aqui? Que certamente viverá, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. E o 18 ele diz assim: seu pai, porque fez opressão e roubou os bens dos irmãos, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. 19. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Ou seja, ele nasceu numa casa de ímpios, ele viu seu pai praticar todo tipo de iniquidade, mas ele não quis seguir naquele caminho, ele foi pelo caminho da justiça, da bondade, da retidão, e serviu a Deus. Então a maldição do pai dele não pode ir sobre ele. Olha o que diz o versículo 20, a gente mata isso com a chave de ouro. Versículo de número 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Está escrito aqui, ó. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu não posso ser responsabilizado pelos atos do meu pai, meu bisavô, meu tataravô, se eu estou em Cristo. E aí entra a suficiência de Cristo. A palavra de Deus nos diz o quê? Que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. A cruz, o sacrifício de Cristo, ele tem que ser suficiente na minha vida. Eu não posso acreditar que um homem e uma mulher tenha participação na minha vida, na minha salvação, na cura daquilo que eu tenho dentro da minha alma. Não! Eu não preciso, depois de aceitar a Cristo, entregar a minha vida a Cristo, voltar lá no passado buscando tataravô, bisavó, avô, seja lá quem for, para quebrar essa maldição que está sobre a minha vida. Não. Na cruz do Calvário, Cristo se fez maldição em meu lugar, em seu lugar e em nosso lugar. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é suficiente. O que vai acontecer agora em diante é que eu entendi o sacrifício da cruz, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, agora eu vou passar por um discipulado, eu vou aprender o que é certo, o que é errado, qual é o caminho do homem do bem, como que eu pratico a justiça, como que eu ando nos juízos do Senhor, e as bênçãos do Senhor vão me acompanhar. Maldição hereditária é para quem não serve a Deus em espírito e em verdade. Deu para entender? Qualquer dúvida, estamos aqui. Que Deus te abençoe poderosamente e tenha certeza, se você é um verdadeiro filho de Deus, não cabe maldição hereditária sobre a sua vida, em nome de Jesus.